Boa tarde, senhores e senhoras, papeadores do nosso Papo em Casa. É isso mesmo. Sábado, 4 da tarde, estamos aqui. Estamos aqui na nossa caminhada tradicionalíssima, que já vai em sua 19ª edição do nosso Papo em Casa. É isso mesmo. Pessoal, a nossa caminhada do conhecimento, que tem sido bastante diversificada, bastante intensa, hoje volta a falar num tema pertinente para o momento e para você que tem participado aqui pelo inbox, tem participado nos stories, tem participado nos comentários ou até ao vivo. Saúde pública. Eu queria lembrar vocês, antes de chamar a nossa convidada de hoje, que no que tange à saúde, nós estamos trilhando um caminho quase que didático. Por quê? Porque da primeira vez que a gente falou aqui em saúde, a gente trouxe um contexto nacional, um contexto amplo sobre a pandemia no Brasil. Tivemos a ex-senadora Heloísa Helena, nos fins de maio. Ela esteve aqui e conversou com a gente sobre o impacto dessa pandemia nas políticas de saúde pública do Brasil. Depois a gente resolveu ir para o âmbito estadual e municipal da capital. Trouxemos o doutor Humberto Caldas, cardiologista, intensivista, que esteve aqui e tratou especificamente do impacto dessa pandemia no Recife, já que ele é chefe lá do Procap, né? Então, e está na linha de frente como plantonista lá do SAMU, né? E ele desvendou alguns mitos e verdades aqui conosco. Por sinal, foi uma das edições do Papo em Casa mais discutidas, mais debatidas aqui e proveitosas com o nosso internauta. Agora, a gente passa por um tema de saúde no momento. É capa hoje dos jornais de Pernambuco, principalmente o Diário de Pernambuco, que é a interiorização do Covid-19 e o famoso efeito bumerangue. Ora, se o interior não tem a estrutura necessária para aguentar o fluxo, vai sobrar para quem? Para a capital. E por isso os leitos aqui do Recife, por exemplo, estão voltando a ficarem lotados. Não chegaram naquele nível que estava, mas estão gradativamente voltando. E para isso, pessoal, nós estamos aqui recebendo, vou dividir agora a câmera aqui com ela, doutora Yara Souza, que vai nos dar o prazer aqui de conversar sobre a Covid no Agreste, a Covid no interior de Pernambuco. Cadê ela? Nayara, tá me vendo aqui? Tô vendo, boa tarde. Boa tarde, como vai você? Tá me ouvindo? Tá me vendo bem? Ouvindo e vendo bem. Ótimo, também estou lhe ouvindo muito bem. Nayara, prazer grande ter você aqui conosco. Você que é uma militante da saúde, não só militante do dia a dia da saúde, mas acadêmica também, né? Eu queria fazer uma apresentação rápida sua aqui com o seu currículo, para que o nosso telespectador possa entender quem é você aí em Caruaru e aí no nosso Agreste, no que tange à saúde. Nayara Souza, ela é enfermeira e professora universitária, coordenadora da pós-graduação de urgência, emergência e UTI, né? Leciona na faculdade, na universidade Nassau, a Uninassau, e na pós da FIP, não é isso? Sim. Então, Nayara tem um know-how aí para conversar com a gente sobre isso e trazer um pouquinho do conhecimento para a gente sobre essa situação, Nayara, que está acontecendo aí no Agreste. Caruaru agora está com lockdown, né? Desde, se não me engano, dia 26. Me corrija se estiver errado, não é isso? E vai acabar neste domingo agora, né? E como é que está a situação? Por que Caruaru, por exemplo, eu queria que você começasse já dando essa introdução para a gente. Por que chegou nesse ponto crítico? Por que Caruaru teve que fazer o lockdown, o que antes até não se cogitava, não era isso?
Boa tarde novamente, doutor Felipe. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui debatendo um tema tão importante para todo Pernambuco e para todo o Brasil, né, de uma forma geral. Verdade. Gostaria de agradecer, inclusive de parabenizá-lo, né? Você tem feito aí um trabalho muito importante, Obrigado. uma série de lives, não é? Eu tenho acompanhado, tenho visto um conteúdo muito rico no seu Instagram. Obrigado. E fica aí os meus parabéns. E para quem está aqui acompanhando a gente, que vocês possam estar interagindo também. Sim. Doutor Felipe, é verdade, Caruaru está diante de medidas restritivas, medidas um pouco mais severas do que vinha acontecendo nos últimos dias. Embora a gente tenha utilizado o termo lockdown, na verdade ainda não é muito um lockdown aqui em Caruaru. Né? A gente tem ainda a abertura de alguns estabelecimentos, enfim. Dentro dessa panorama, doutor Felipe, a gente começa enxergando que Caruaru tem aumentado. Enquanto as outras cidades têm regredido a contaminação e tem evoluído para outras etapas, Caruaru parece que está meio que regredindo. Não é? Agora que a gente está tendo os casos, o pico de contaminação cada vez maior. E uma das coisas que tem preocupado bastante a gente é o fato de que na região metropolitana aí de Recife, muitos leitos de unidade de terapia intensiva têm sido ocupados com caruaruenses. Pessoas que moram aqui, que estão sendo transferidas para aí. Exato. E aí isso traz muita preocupação para a gente, né? Então acredito que esse contexto também tem fortalecido a ideia de medidas mais restritivas. Isso, inclusive, Nayara, o Comitê Científico de Combate ao Covid no Nordeste, que vem daquele consórcio dos governadores, né? Emitiu essa semana, se não me engano, foi quinta-feira, dia 2, né, um novo boletim em que atenta sobre essa questão da interiorização. Inclusive aponta lá que Cupira, que é aí no agreste de Pernambuco, Pesqueira, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama são as 4 cidades hoje com maior pico no estado. Né? Então, talvez Caruaru também está sentindo, porque pega o fluxo dessas cidades, né? Porque antes da capital, geralmente esse pessoal vai a Caruaru, não é isso? Buscar o atendimento. Eu acredito que a lógica do Estado tenha sido essa, né? Justamente por Caruaru, ela fica numa região bem central e tem um quantitativo de pessoas circulantes desses municípios. Embora eu deixo, né, uma observação que deveria ter entrado nessas medidas restritivas justamente esses outros municípios. Sim. Não apenas Caruaru, né? Caruaru e Bezerros, mas deveria ter entrado mais municípios, porque sabemos que por mais que a gente controle um pouco aqui a região de Caruaru, essas outras cidades continuam levando a vida meio que na normalidade. E aí existe uma forte tendência de, posteriormente, elas terem que entrar também em medidas restritivas. Então, poderia ter feito isso ao mesmo tempo. Né? Um trabalho conjunto. É verdade. Né? Mas não foi feito. Porque aí acaba que lota aqui no Recife, né? Nós tivemos aqui o lockdown há cerca de um mês atrás, ou pouco menos de um mês, né? Conseguiu-se, até na rede privada, diminuir aquela quantidade de pacientes em UTI, leitos de UTI, mas parece que agora está voltando. Inclusive, o jornal de hoje traz lá dizendo que fizeram uma pesquisa em um dos hospitais públicos com UTI, aqui em Recife, e de 169 vagas que tinham lá, só 60 eram de Recife, né? E o resto todo do interior. Essa ideia do interior já era prevista. Né? Desde aí do primeiro-ministro Mandetta, que ele já vinha falando acerca da questão do interior como um grande problema diante do estado pandêmico. Então já era esperado. Da mesma forma que também foi previsto esse período, né, entre final de junho e julho, realmente atingiu o interior. Então, de fato, os dados epidemiológicos estão aí comprovando o que foi dito. E aí vem uma grande preocupação, porque a região metropolitana vem desafogando um pouco o sistema, que foi esse justamente o objetivo do lockdown que teve aí. Porém, vem agora o interior, e o que preocupa no interior é a falta de estrutura. Porque enquanto em uma região maior a gente pode contar com mais leitos de unidade de terapia intensiva, mais equipe especializada, no interior, infelizmente, nós sabemos que não atende nem a demanda do dia a dia.
quanto mais diante de uma pandemia. E aí, infelizmente, termina vindo a cair na região metropolitana, que é a região mais próxima, não é? Entendi. E isso você tem visto no dia a dia? O que é que você... Será que o lockdown aí em Caruaru está dando certo? Vocês veem o movimento parado, a prefeitura está fiscalizando? Como é que anda aí a situação? Olha, doutor Felipe, infelizmente o que a gente vê aqui em Caruaru é nada de cumprimento de medida restritiva. Não é? Desde o começo, na verdade, estamos desde o dia 23 de março, com o comércio fechado e esse estado de isolamento, não é? Que vem falando a famosa frase do fique em casa, enfim, desde o dia 23. Mas a gente não tem percebido, né? Eu, quanto profissional da área de saúde e também moradora, né, caruaruense, eu não tenho notado de uma forma muito positiva esse isolamento aqui em Caruaru. Sim. As pessoas, de fato, continuam nas ruas, muitas continuam agindo como se não existisse pandemia, não existisse vírus. E o que é pior, né, na minha compreensão, é que o poder público local não tem feito a fiscalização. O que a gente tem visto mesmo é o seguinte, Felipe, existe um eterno duelo aqui no Agreste entre o governo municipal e o estadual. Quem mora aqui compreende perfeitamente. Sabe, eu sei disso. Fora, é verdade, é verdade. A gente ouve o tempo inteiro essa questão de transferência de responsabilidade. Então, a gestão local joga para o Estado para a gestão local. Sim. Enquanto isso, a população ela fica meio que perdida no meio disso tudo e não existe o cumprimento, porque ela sabe que não vai ter a fiscalização. Então, a gente já ultrapassou 100 dias, então é um isolamento exaustivo, a gente já chegou no limite, a nossa economia não comporta mais, então existe uma pressão muito grande para a reabertura do comércio e entendemos, compreendemos, não é, essa questão. E aí, ao mesmo tempo, tem a pandemia que está no pico de contaminação aqui na cidade. Então, o problema ele é gigantesco aqui em Caruaru por conta disso. Inclusive, no último dia 29 de junho, em coletiva, a gestão local afirmou que Caruaru não terá um plano individual de retomada. E aí, quando eu ouvi isso, eu fiquei muito preocupada. Porque, veja, o STF deu autonomia para estados e municípios, não é? Exato, Você de direito, sabe muito mais do que eu. Então, deu autonomia para que os municípios também executem um plano individual, porque cada localidade tem características específicas. Tanto é que esse vírus, no Brasil, ele se comporta diferente em outro país, não é? Enquanto na Itália, a gente tinha um alto índice de mortalidade de pessoas idosas, de quem tinha comorbidades. No Brasil já é diferente, a gente vê muitas pessoas jovens, por exemplo, indo a óbito. Então, nós sabemos que cada local tem uma cultura e tem fatores específicos. Então, eu compreendo que essa decisão do STF tem a ver com isso, né? Da autonomia da localidade para que a localidade também administre. Sendo que aqui em Caruaru muito me preocupou quando eu vi em coletiva, né? Eu ouvi, na verdade, onde a gente não vai ter um plano de retomada individual. Então, quando a gestão fala que não vai ter um plano de retomada individual, ela está dizendo que está aguardando pelo Estado. E aí eu fico preocupada demais, porque, veja, estamos em ano político. E aí, o que é uma pandemia, uma crise na saúde, se tornou também uma crise econômica e uma crise política. E aí o cidadão é quem sofre diretamente, né? Pois é, rapaz, isso é muito sério mesmo. E Caruaru, ela tem uma peculiaridade aí por conta da época do ano em que chegou o pico do Covid-19, porque a economia local, ela também gira em torno dos festejos juninos. Eu vi outro dia que a cidade deixou de circular aí no PIB local cerca de quase 300 milhões, né? São 200 e tantos milhões que giram por conta da questão do São João, né? Campina Grande ainda um pouco mais, 300 e tanto. Então, somada a essa questão do lockdown e desse bate-cabeça entre prefeitura e governo, há um impacto econômico natural, porque não está havendo o que existia antes, que era a economia em torno dos festejos juninos. E, além disso, né, a questão da confecção e dos empregos informais, que a gente sabe que em Caruaru tem muito, né? Dos profissionais também autônomos, né, que fazem a confecção e tal. Então, esse pessoal
está sofrendo duas vezes, pelo desencontro da política local e também pela questão econômica, não é, Nayara? Muito, doutor Felipe, muito, porque veja, como você bem colocou, a gente teve o São João, que é um momento, o período, né, de São João, que é um momento muito aguardado aqui em Caruaru, porque Caruaru concentra essa festividade como uma grande atividade econômica também, não é apenas uma atividade cultural ou de lazer, é uma atividade econômica. E Sim. aí a gente não teve. E houve até uma divulgação que a gente teria São João online, mas na verdade não teve. Vou dar um exemplo. Petrolina, que é tão pertinho daqui, Sim. Petrolina teve mais investimento. Tudo que Petrolina ia utilizar no seu São João, ela utilizou na saúde. Aí a gente observa Campina Grande. Campina Grande é conhecida como compete diretamente com Exato, Caruaru na exato, exato. festividade, não é? Então, o que foi que Campina Grande fez? Campina Grande também investiu o dinheiro de São João na saúde, mas ela desenvolveu o festejo junino de uma forma online. Eu vi, eu Então, assisti, eu não cheguei a é? ver. Foi muito interessante, porque tiveram diversas atrações, teve toda uma programação bem organizada. Então, as pessoas, mesmo ficando em casa, elas conseguiram, de uma certa forma, ter o São João. Os artistas, ao invés de receberem cesta básica, que os daqui receberam cesta básica, os de lá receberam cachês e conseguiram fazer as lives de forma em casa mesmo. Então, existiu uma estrutura. Né? Um ambiente foi criado, as lives foram feitas e quem estava em casa acompanhou o São João online. Caruaru nem isso teve. Então, isso traz um certo desânimo para a população, que já está há mais de 3 meses em casa. Isso. Sem trabalhar, sem dinheiro, com uma doença do lado de fora, né? Aquele temor de se contaminar. E ainda, diante do maior festejo, também não teve. Então, a gente fica meio que perdido na cidade. Né? Eu me sinto particularmente um pouco perdida quanto ao plano de ação. Né? Como é que esse plano vai ser executado? Se a gestão fala para mim que não vai ter um plano de ação individual, vai aguardar pelo Estado. Então, a gente fica meio que perdido aí. Hoje, quais são os hospitais públicos em Caruaru que estão com leitos, por exemplo, de UTI para o coronavírus especificamente, e que já estão lotados? A gente já pode identificar algum deles ou praticamente todos já estão? Praticamente todos, né? Porque a gente tem o exemplo do Mestre Vitalino. O Mestre Vitalino não atende apenas Caruaru, é um hospital do estado, então ele vai atender todos os municípios vizinhos. Então, os municípios vizinhos de menor porte vêm para cá, são transferidos para cá. O Mestre Vitalino destinou 40 leitos de unidade de terapia intensiva para atender pacientes da Covid. É uma quantidade considerada boa, mas diante da pandemia ainda é pouco, né? E aí a gente também tem o hospital de campanha. Esse hospital de campanha, existe uma promessa, não é, de entrega de 102 leitos. Ele já conseguiu entregar 20 de enfermaria e 16 de UTI, que estão funcionando. A gente tem o Hospital Regional do Agreste. Todos esses que eu estou falando são estruturas do Estado. Sim, não é? sim. No regional, a gente tem 18 leitos de unidade de terapia intensiva e temos 14 de enfermaria. Então, uma ala, ela ficou restrita para atender a Covid. Foi uma adaptação para dar um suporte ao Mestre Vitalino. Na rede particular, a gente tem a Santa Efigênia. Que é um Sim, é conhecido, sei, conheço. Isso. 10 leitos reservados para a Covid. A Unimed, o hospital particular também, reservou 10 leitos para a Covid. No município, a gente tem o Hospital Manuel Afonso. E aí o hospital já existia e ele foi adaptado para receber pacientes da Covid. E aí com estrutura da prefeitura? Municipal. Certo. Aí o Manuel Afonso é uma estrutura municipal. Entendi. No Manuel Afonso, ele conta com 73 leitos normais, né, de enfermaria, 5 de estabilização. Até o momento não tem nenhum leito de unidade de terapia intensiva no município. Inclusive, isso foi uma grande cobrança de todo mundo, inclusive minha também, em todo o programa de rádio que eu fui, em todo o local que eu dei entrevista, o tempo inteiro eu estava falando da importância da gente ter leitos de unidade de terapia intensiva no município. Porque nós sabemos que é responsabilidade do Estado, não é? Alta complexidade pertence ao Estado. Mas nada impede que o município dê um suporte, porque é uma forma da gente não transferir tantos pacientes para
região metropolitana. Nos últimos dias, Caruaru anunciou que vai entregar 10 leitos de unidade de terapia intensiva do município. Então já é um ganho, né? Nós estamos aguardando. É um ganho tardio? É um ganho tardio, porque já passou de 100 dias. Pois é. Já era para a gente ter esses leitos. Existe a promessa da metade de julho a gente ter essa entrega. Então estamos aguardando para ter mais uma ferramenta de atendimento para o caruaruense. De uma forma geral, a gente conta com isso, Felipe. Tem a UPA respiratória, que é a UPA lá da Boa Vista, é um bairro daqui de Caruaru. Uma UPA que já existia, ela foi adaptada e ela recebeu o nome de UPA respiratória. Então, essa UPA recebe pacientes somente com sintomas da Covid ou de síndromes gripais. Então, é tudo transferido para lá. Pronto, essa é a nossa ferramenta, as nossas ferramentas aqui em Caruaru. Hoje disponíveis, né? Mas vamos nos colocar numa situação prática. Vamos supor que um morador do bairro do Vassoural, por exemplo, passou mal e precisou chama o SAMU leva ele para o primeiro leito que tiver, ou vai para a UPA primeiro, ou se não tiver, já vai direto para o Recife. Como é esse procedimento prático aí? Olha, essa dificuldade, na verdade, esse exemplo ele é muito pertinente. Existe uma dificuldade até do atendimento móvel no SAMU. A gente tem relatos de pessoas que sofreram algumas outras dificuldades e quando ligam para o SAMU não tem um atendimento. Não porque o SAMU não seja eficiente, o SAMU é eficiente. A dificuldade é porque o SAMU único que vai socorrer tanto aquele que tem sintoma da Covid como aquele acidentado ou aquele que tem alguma outra dificuldade. E nós sabemos que quando o SAMU atende alguém que tem sintomas da Covid, logo quando ele presta o atendimento, depois vai ter que ser feita toda uma desinfecção e isso leva tempo. Então já houve diversos relatos, né, de ligar, de pedir um socorro ao SAMU e o SAMU não conseguir dar a cobertura porque a unidade estava passando pelo processo de desinfecção. Temos poucas ambulâncias e infelizmente isso acontece. Então hoje, né, se alguém tiver algum sintoma de Covid, o mais indicado é que procure uma unidade básica de saúde da família ali na unidade, naquele local que a pessoa habita, naquele bairro. Então, se é um sintoma leve, não é? Ela vai procurar primeiro uma unidade básica para pedir uma orientação e ser atendida. Entendi. Se for um sintoma mais acentuado, algo mais de moderado a grave, ela vai procurar a própria UPA respiratória. E de lá é feito uns encaminhamentos, né? Até para o Manuel Afonso, para qualquer outro local, é feito os encaminhamentos a partir da UPA respiratória. Aí, se por um acaso, dentro desse encaminhamento, não tiver vagas em Caruaru e região, Recife. E por isso tem esse efeito bumerangue, né, que a gente fala aí, né? Do retorno. Constantemente, porque entra em contato com a central de leitos e a central de leitos vai indicar onde tem o leito mais próximo. E aí pode ocorrer Moreno, Recife, Olinda, enfim, o local mais próximo. Eu tenho um exemplo, né, infelizmente, nesses dias a gente perdeu um conhecido nosso que ele, ao agravar, ele foi transferido para Moreno. E ele foi a óbito na cidade de Moreno, porque não teve o leito aqui para ele em Caruaru. Isso é complicado. A estrutura é precária e acaba lotando outras que, por vezes, não tem, né? Não tem a estrutura para receber essa rebordosa, talvez, né, vinda daí. Mas, olha, dona Vilma Soares de Souza está participando aqui. Ela diz, uma pergunta até pertinente. O que tem sido feito para a população de rua em Caruaru, em tempos de pandemia, onde eles fazem a higiene? Há um local para acolher essa população? Eu sei que no Recife, muito desse trabalho está sendo feito pelas ONGs, viu? Diga-se de passagem. Aqui a gente está vendo pouca ação dos poderes públicos. Estamos vendo ONGs fazendo isso aí. Não sei em Caruaru, como é que anda aí esse atendimento para o pessoal de rua, Nayara? Olha, Caruaru não é muito diferente da realidade que você está falando, não. Nós temos um local aqui, uma escola que foi destinada para atender a população de rua, mas a capacidade é mínima, Eu não sei te dizer exatamente quantos moradores atendem. Se não estou enganada, é na casa dos 20 que consegue atender.
E aí esses moradores, eles são encaminhados para lá e eles podem ficar lá durante esse momento de pandemia, recebendo os cuidados. Mas, tirando isso, o que a gente observa é o poder realmente ativo da própria população, um sentimento de solidariedade. Então, as pessoas mesmo, ONGs, igrejas, ou outras instituições não governamentais, têm atuado para tentar assistir de uma forma melhor as pessoas em situação de rua. Nós sabemos que aqui em Caruaru existe um dado muito elevado de pessoas em situação de rua. Existe uma estimativa, uma média de 1.600 moradores de rua. Não é? Então, é um número muito alto. Quando a gente calcula esse número, comparando a quantidade de habitantes com a quantidade de moradores, dá um número muito superior à região metropolitana de Recife. Então, isso é muito preocupante. É um dado... Porque o poder público tem falhado, não é, ao assistir essas pessoas em situação de rua. E quando a gente anda por aqui, nesse momento, que a gente pega o carro ou sai pela cidade, a gente vê muita gente na rua. Muita gente. Tem até chamado a atenção, porque as pessoas estão na rua. E aí, como é que eu vou falar para alguém em situação de rua manter os hábitos sanitários? Pois é. Assim, foge muito da realidade. Da mesma forma que a gente fala do isolamento, que é importante, mas aí os transportes públicos estão extremamente lotados. Então, a gente tem algumas realidades muito diferentes, não é? Que não dá para ter o cumprimento. Exato. E quando a gente fala em Caruaru, pessoal, é bom situar quem está aqui, a gente está falando da região que envolve Caruaru, tá? Porque, do mesmo jeito que tem esses problemas locais em Caruaru, eles acabam sendo inflacionados porque as cidades vizinhas, né, que estão ali na circunvizinhança, já são acostumadas a uma urgência de saúde e a Caruaru. Depois é que vão ao Recife, né? O mesmo deve acontecer para o pessoal em situação de rua, né? O pessoal de cidades vizinhas deve vir para Caruaru de alguma forma, né, para um atendimento de urgência, para uma necessidade de urgência, e acaba inflacionando o que já tem aí. Então, é um efeito que já vem de cidades menores para Caruaru e que, por consequência, vem para o Recife. Então, esse efeito bumerangue que a imprensa tá falando hoje aí, não é só em relação ao Recife. É de Caruaru, por exemplo, em relação aos municípios vizinhos. É de Petrolina, por exemplo, em relação aos municípios vizinhos ali no sertão. Então, são realidades paralelas e reais que a gente deve apontar, não é, Nayara? Exatamente, doutor Felipe. Veja, quando a gente analisa Caruaru de uma forma bem específica, no boletim de ontem, a gente teve, no total, uma confirmação de 2.474 casos. Destes, a gente teve a realização de 6.620 testes. Não é? Então, só para quem está acompanhando entender o que eu estou querendo dizer. Certo. Veja, Caruaru tem uma população estimada de mais de 370 mil habitantes. Não é? Se eu testo na casa de 6.000, que nem a gente falou, eu vou ter uma porcentagem mais ou menos de testagem de 1,8%. Aumentou um pouquinho, porque até um tempo atrás a gente não chegava a 1%. Então, a gente já chegou a 1%, não é? 1,8%. Só que a gente tem nos dados daqui um número muito alarmante, o de síndrome gripal. Síndrome gripal... Que é a época dela, né? Propício que inverno, é a época dela, né? Estamos no começo do inverno. 12.231. Aí, eu gostaria até de deixar a indagação para quem está acompanhando. Veja, a Covid e a síndrome gripal, elas são muito semelhantes. Um resfriado e a Covid leve é muito semelhante. Eu não tenho como, no meu atendimento clínico, eu diferenciar quem é quem. Não tem. Quando ela está de moderada para grave, aí ela vai ter uma sintomatologia que me dá um indicativo que não seja apenas um resfriado, né, seja a Covid. Porém, a maioria que tem procurado tem apresentado sintomas gripais e não tem sido realizado o teste. Então, como é que eu, dentro da clínica, eu vou olhar para um paciente e eu vou falar para ele, você tem Covid e você não tem a Covid? Tem que testar. Quando eu não testo, eu não tenho parâmetros. Né? A gente tem defendido de forma firme a testagem em massa. Quando a gente fala testagem em massa,
A gente não está falando de testar toda a população, não. Bom seria se a gente pudesse testar todo mundo. Mas quando a gente está falando de testagem em massa, a gente está falando todo mundo que apresentar qualquer sintoma de gripe. Do mesmo jeito, todos os profissionais que estão atuando na saúde, ou em linha de frente, ou em serviços essenciais, deveriam ser testados. Além de pessoas que têm comorbidades e pessoas idosas. Então, se eu tivesse, né, um aumento do teste, dessa testagem, eu ia ter um parâmetro eficiente. Se eu tenho um parâmetro eficiente, eu entendo a leitura da minha cidade. Minha cidade está desse jeito. A partir da minha leitura, eu teria um plano eficiente para poder atuar. Um plano de ação. Exato. Mas a gente não tem. Se a gente não testa, como é que a gente vai saber? Diferenciar. Isso foi importante que você disse. Diferenciar o que é a testagem em massa, porque muita gente acha que testagem em massa é estar na rua, parando o pessoal, todo mundo, né, para fazer a testagem, mas na verdade é testar quem teve sintoma de gripe, seja leve ou não, não é isso? Então já recorta uma parte aí da comunidade, né, da sociedade. Isso eu vi nos noticiários, quem fez e que teve uma política eficiente, com bom retorno, foi a Coreia e o Japão. Tiveram a segunda onda, mas muito menor, porque conseguiram controlar. Ao meu ver, eu não sou da área, mas ao meu ver, a grande dificuldade na saúde é você justamente não saber o universo que você tem para poder atacar o problema. Até para um gestor público, como é que ele vai medir as ações do governo perante a questão do combate à pandemia, se ele não sabe ao certo a quantidade de pessoas que está, de fato, com o vírus, não é? Exatamente, Felipe. Veja, eu tenho muitos colegas que estão em linha de frente mesmo, coordenando unidade de terapia intensiva de Covid, né, que estão aí no dia a dia da luta, e muitos relatam para mim, quando a gente está ali dialogando um pouco da situação, que eles têm dificuldade de conseguir teste para eles. A gente tem muito técnico de enfermagem, muito enfermeiro, médico, enfim, que a única maneira que tem de fazer o teste é se pagar pelo teste, porque não tem testagem para todo mundo, infelizmente. E muitos fazem o teste e ele demora para sair o resultado. Tem relatos de 21 dias, 30 dias, ou seja, é muito tempo. Então a gente tem aí o teste molecular, que ele é um teste padrão ouro. É o PCR que a gente fala, que faz a coleta, né, do líquido. Parece que é o mais eficiente deles, né, até agora. É o mais eficiente e ele traz um resultado em tempo hábil, né? Até 3 dias a gente consegue ter. Porque a gente fala muito do teste rápido, mas o teste rápido tem uma margem de erro muito grande. Existe uma possibilidade de um falso negativo muito grande nesses testes, se ele não for feito exatamente como deve ser. E aí a gente fala muito disso, de ampliar esses testes. Porque, veja, se a gente está num estado pandêmico, não é? Existe a dispensa de licitação. E a dispensa é justamente para isso, é para a gente comprar aquilo que é urgente, aquilo que não pode aguardar. E aí, como é que tem sido, né, a utilização dessas dispensas? Porque, veja, Caruaru, além do problema da saúde, Caruaru tem o problema da economia. Aí, fora isso, a gente tem, as escolas estão paradas. Nada está funcionando. Né? Todo mundo sabe. Nós sabemos que muitas famílias, muitas crianças se alimentam da merenda escolar, não é? Então, enquanto muitas cidades tiveram uma entrega de kit merenda de cesta básica em tempo rápido, Caruaru entregou o primeiro kit e agora já fazem 84 dias, faz hoje, que não entregou o segundo kit. Quase 3 meses. Ou seja, fome espera, fome não espera. As pessoas têm contado com a solidariedade. Não existe uma mobilização muito grande de doação, enfim. Mas do poder público local, as ações têm sido poucas. Como é que eu fico 84 dias para entregar um kit merenda, um intervalo de um para o outro? Um kit pequeno, que não vem muita coisa. Então, essa dificuldade, ela ultrapassa as deficiências, as dificuldades das questões de saúde. Entendi, compreendi. A gente tem pedido de compra para teste
que ainda nem chegou o teste. Estamos há mais de 100 dias. Então, tudo é muito demorado, muito lento e, infelizmente, a saúde não espera, não é? É verdade. Eu queria, inclusive, nosso debate está excelente aqui, Nayara. A gente está trazendo informações aí, estamos produzindo, na verdade, a prestação de serviço à comunidade, porque falar de interiorização do Covid é algo que poucas pessoas estão falando e isso está sendo despertado agora. Tanto é que os jornais estão trazendo só hoje. Mas, como você sabe, é algo previsível, era algo já previsível, né? Eu queria mandar um abraço aqui para alguns colegas que estão acompanhando a gente, alguns desde o início, outros que chegaram há pouco. Ó. O Marcelo Rocha Bezerra, professor, foi professor de Caruaru há muito tempo, professor aqui, colega nosso, gente de primeira qualidade. Cris Marília está aqui conosco. Professor Caio Souza, queria mandar meu abraço, está aqui com a gente. Os alunos, o Ila Carla, Vinícius Henrique, está por aqui também. Meu colega, ó, Marcelo Arazábal, da área da saúde, assim como você também, viu, Nayara? Marcelo é médico, né? Já com atuação aqui no Recife bastante consolidada, gente de primeira. Geoás Faria, o homem da comunicação, gente de primeira qualidade. Poxa, tem muita gente aqui, né? A Vilma, que esteve aqui, que comentou, já está aqui de olho. Adson Renato foi meu aluno. Manuela também está aqui na área. Olha, muita gente aqui prestigiando a gente. Um tema que vale a pena a gente insistir. Viu, Nayara? Vamos lá. Inclusive, Felipe, estou vendo aqui entre a gente uma pessoa que pode até reforçar, se quiser comentar aqui nas mensagens, que é o Eduardo Mendonça, presidente do sindicato. Gente né? de primeira. O presidente do sindicato aqui dos professores. Então, essa história das merendas, ele sabe muito mais do que eu, isso que eu estou falando. Né? Eduardo foi meu aluno também, aí na Unifavip, continua professor de lá, ele foi meu aluno, foi meu orientando, se não me engano. Né? Grande Eduardo, com atuação, história em Caruaru muito bonita. Gente de primeira qualidade. Foi bom você ter dito aqui que às vezes não aparece aqui para a gente, todo mundo que está. Né? Eu acho que o Albésio entrou agora, tem muita gente boa aqui. Aida Ferreira Lima está na área, Alice, Givanilda Soares, muita gente boa aqui acompanhando a gente. Mas vamos lá. Voltando à questão do lockdown em Caruaru. Então você, pelo que você está acompanhando, Nayara, não está vendo que não vai ter tanto efeito isso aí, porque o pessoal não está vestindo a camisa não em Caruaru, né? Acaba domingo e não está se vendo resultado momentâneo. Veja, doutor Felipe, se ele tem efeito ou não teve efeito, a gente vai descobrir daqui uns dias, certo. Né? Quando vierem os dados, para saber se diminuiu um pouco a contaminação nesse período que a gente ficou em casa. Mas o grande problema é que não existe muito cumprimento por parte da própria população, não tem aderido, talvez devido até esse isolamento exaustivo, como a gente já falou, tanto tempo, e também a própria gestão local que não tem fiscalizado. E aí, quando eu digo que não tem fiscalizado, o que é que eu estou querendo dizer? Veja, a gente tem as feiras livres. Sim, né? sim. As feiras livres, elas estão liberadas, elas estão acontecendo normalmente. A tradicional feira de Caruaru está normal, está acontecendo normalmente, ou não? Sim, não a feira da Sulanca. A da Sulanca? A feira não do Parque só a de alimentação, de Maio, né? Somente as de alimentação. Certo, elas estão funcionando. Quando a gente vai nessas feiras livres, a gente observa que houve orientação, né, de distanciamento, de lavagem de mãos, houve a orientação, mas não existe a fiscalização. Então, elas continuam lotadas, elas continuam com pessoas sem máscara. Sem máscara. Não é? A parte mais consciente vai com a máscara, mas outra parte que não tem consciência vai sem máscara. Então, as pessoas negociam muito perto uma das outras. Não é? Então, a contaminação ela não tem como ser evitada dentro desse perfil. Outro perfil, nós sabemos que existe o auxílio emergencial. Então, as pessoas vão até a Caixa para poder receber a parcela do auxílio. Outra situação muito preocupante, dentro desse local é organizado, porque a própria Caixa organiza lá dentro. Sim. Só que da porta de dentro para fora, a gente tem uma total desorganização. As pessoas ficam amontoadas e faz, sim, grandes aglomerações. Então, aquilo que era para evitar não está sendo evitado e também não é fiscalizado.
Então, elas mesmas fazem a própria fila, enfim. Fica um monte de gente na rua, uma perto da outra, contribuindo para a contaminação. Então, ou seja, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Ou existe um isolamento com uma fiscalização, porque se não fiscalizar, não adianta contar com a consciência. Não adianta. Então, se não tiver uma fiscalização efetiva, a gente não tem um isolamento efetivo. As pessoas continuam na rua, as pessoas continuam praticando atividades físicas, continuam muitas indo para a casa de outras. Enfim, nesses dias, a gente não consegue ver efetividade desse isolamento, infelizmente. Sim. E aí, com essas restrições um pouquinho maior, né, 10 dias a mais, a gente percebe que não teve muita modificação, continuou dentro do mesmo perfil. Olha, Vinícius, inclusive, está dizendo aqui, ó, Vinícius Henrique, lockdown aqui em Caruaru está diferente. Parece que nada mudou, apenas a Feira da Sulanca que não teve, mas a Feira Livre está normal, é o que você disse aí, Nayara. A gente aqui, até umas horas, ele está dizendo. Eduardo está contribuindo aí, ó. É verdade, a história dos kits alimentação, 84 dias da última entrega, olha aí. E a administração marcou para o dia 9 de junho para instalar o processo licitatório. Daqui que conclua, a gente sabe como é, né? A morosidade. E na Caixa Econômica, o uso coletivo da máscara. Aí Renato vem aqui e diz o seguinte: até os bancos onde seriam vendidos alimentos vendem bebidas alcoólicas. Bares estão fechados, porém nas feiras livres tem a venda e o consumo, do que adianta, né? E o interior, ele vive, principalmente no sábado, né, fim de semana, vive dessa movimentação das feiras livres, né? E de tudo aquilo que envolve o comércio informal, principalmente em Caruaru. Esse baque está sendo grande aí para o comerciante, não é, Nayara? Que por vezes não tem noção do que é o vírus. Não tem, de fato, não é? Por mais que falem, já falou tanto em Covid e coronavírus que muitos nem aguentam mais falar, de tanto que já foi massificada a ideia da Covid. Mas muita gente não tem a compreensão da gravidade do que realmente se trata. Veja, a gente está diante de um vírus, não é? Diante de uma doença que a gente não tem medicamento comprovado, não. A gente tem medicamentos em testes e alguns com alta, não é? Com alta eficiência, que provavelmente aí virão notícias boas. Mas a gente ainda não tem nada comprovado. A gente não tem uma vacina, então o mundo inteiro está correndo contra o tempo. Inclusive, quando a gente ter desenvolvido uma vacina, a gente pode falar que foi em tempo recorde. Porque uma vacina demora muito tempo para desenvolver. Uma média de 140, né, vacinas estão em testes. Destas, a gente tem duas que serão testadas aqui no Brasil, duas que têm um potencial, uma chance muito boa, né, de efetivação, que já passaram da fase pré-clínica, que é aquela fase de teste em laboratório em animais, e já estão na fase clínica, testagem em humanos. E aí existe uma possibilidade de até dezembro a gente ter uma vacina, que é algo muito bom. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom porque, se a gente parar para pensar no tempo de desenvolvimento de uma vacina, exemplo, não é? A vacina da meningite demorou 90 anos para desenvolver. E aí, na medida que a tecnologia vai melhorando, a necessidade vai aumentando, o tempo vai encurtando. Então, a gente vai ter aí, se Deus quiser, uma vacina em tempo recorde. Mas a gente ainda não tem, não é? Então, se a gente não tem, Felipe, o que é que a gente conta no momento? Medida sanitária e distanciamento. É o que a gente conta. E aí é que está o problema, porque você tocou aí na questão da falta de fiscalização. Inclusive, a Manuela está aqui, ó, apontando a falta de fiscalização e exigências da norma à população. Esse tipo de fiscalização, no seu entendimento, você conhece bem Caruaru, Nayara, como é que seria? O que é que poderia ser feito que o povo iria, de fato, encarar aquilo como algo que ele não queria que acontecesse e aí não fazia, não saía de casa? Né? O que é que a prefeitura, por exemplo, poderia fazer? Veja, a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, utilizar a guarda municipal, não é, para fiscalizar pontos estratégicos, uma sugestão. Outra sugestão, multa, não é? Decretar situações em que são proibidas determinadas atitudes e o não cumprimento, através dessa fiscalização da própria guarda, vinha a multa. Não é?
Porque, assim, se a gente não deixar claro para a própria população que, se ela não cumprir, ela vai ser penalizada de alguma forma, eu deixo ela muito livre para o entendimento dela. E aí a gente vive um momento de falta de entendimento geral. Porque, veja, se a gente parar para avaliar os países em que houve uma sincronia dos governos no enfrentamento da pandemia, a gente vai ver que esses países saíram melhor. Eles têm uma taxa de mortalidade muito inferior, não é? Uma taxa de contaminação também menor. E se a gente for avaliar os países que não existe sincronia nenhuma, porque o governo federal diz uma coisa, o estadual diz outra e o municipal diz outra. Então, não tem sincronia. Então, o povo fica perdido. Porque o povo, infelizmente, ele tem uma coisa que prejudica muito ele, é a paixão política. O povo escolhe, e no né, elege interior, alguém o que pessoal ama. geralmente é mais politizado ainda, né? Muito, muito. Então, esse amor, né, essa paixão que a gente tem por determinado indivíduo, às vezes leva a não entender quando aquela pessoa toma uma atitude errada, quando toma uma atitude não coerente. E aí o que seria um discurso na área de saúde, né, um discurso sanitário, virou também um discurso político. No Brasil, a gente conseguiu entrar em 3 crises ao mesmo tempo. A gente entrou na crise da saúde, da economia E da política. e da política. Sobretudo. Infelizmente. É verdade. Sobretudo a da política. É verdade. E aí a gente está aí, né, chegando pertinho dos Estados Unidos e existe um potencial mesmo E de na ficarmos verdade, em primeiro lugar. Nayara, a crise política, ela acaba potencializando as outras. Ela é um guarda-chuva em que a saúde, né, a questão da educação, todas as outras políticas públicas estão abaixo. Então, se a gente tem uma crise política, como a gente está tendo no Brasil há meses a fio, né, se intensificam as outras, em especial a crise na saúde, que é a que mais nos aflige hoje. Inclusive, a Vilma traz aqui, ó. E os vereadores da cidade estão fiscalizando, né, como fiscalizadores do Executivo, diante disso que você falou, que o Eduardo aqui pontuou também, que é de Caruaru. Eles estão cobrando, eles estão fiscalizando. Você vê ações de vereadores nesse momento, Nayara? Não. Um ou outro de oposição que a gente consegue ver de uma forma mais destacada a cobrança. Na realidade, o que a gente tem, não é um corpo de vereadores da situação, ou seja, eles fazem parte, não é, da base do governo, da base do governo municipal, e aí não existe uma cobrança muito efetiva. Sim. Não é? A gente não consegue ver, porque assim, a gente vê muitas pessoas cobrando dos deputados, por exemplo. Só que a gente tem que entender que o papel a ser executado pertence ao executivo. O deputado faz o quê? Todos eles. A gente tem 3 aqui em Caruaru. Então, qual é o papel deles? Fiscalizar. Qual é o papel deles? Né? Projeto de lei, ver se está sendo executado, tentar intermediar, não é? Entre o Estado e o município. Claro, o diálogo. Fazer a ponte. Isso. Só que a gente tem que entender que a ação pertence ao Executivo. E o Executivo aqui é formado por quem? Vereadores e a prefeitura, a prefeita. Então, a gente tem que cobrar diretamente a essas instituições, a estes indivíduos como um todo. Os nossos vereadores, infelizmente, numa situação feita essa, eles estão em silêncio. Como eu falei, um ou outro que a gente vê que cobra. Uma situação de falta de kit merenda, chegando praticamente a 3 meses. E vamos chegar a 3 meses, né? Porque aí já tem uma data que já vai chegar até 3 meses. Cadê os vereadores? Não é? Onde estão esses vereadores para cobrar daqui do município? O que eu vejo, Nayara, é que há também, isso aí não é só restrito ao Nordeste, é todo o interior. Há uma dificuldade grande do brasileiro em entender o papel do Executivo Municipal e do Legislativo Municipal. Você deve olhar para o seu vereador como a ponte da feitura de leis no município e da cobrança, da fiscalização ao prefeito. Esse é o papel dele. Então, você deve cobrar aquele político mais próximo da população, que é o vereador, que é quem você elegeu, sabendo o que é que ele faz, o que é que a sua cidade necessita. É o político que você tem a primeira chance de cobrar. Então, cobrem nessa situação de pandemia, principalmente. É preciso você estar junto, cobrando, indo às redes sociais, que hoje é um canal bem mais fácil de se fazer essa cobrança, né? Bem mais democrático, diria eu.
É importante esclarecer essa situação, né? E por falar em eleições, Nayara, eu vou utilizar esse tempinho restante que a gente tem para a gente falar um pouquinho disso. Essa semana o Congresso votou no adiamento, né, e aprovou, na verdade, a Câmara aprovou o que o Senado já tinha aprovado, né, que foi o adiamento para o dia 15 de novembro das eleições municipais, segundo turno para 29, se houver. E aí eu lhe pergunto, você, professora também, mas está militando também na política, né? Eu sei que você está movimentando aí para buscar uma vaga também na Câmara dos Vereadores. Como é que está a sua articulação aí? Como é que você tem visto a política local diante dessa eleição? Porque vai ser uma eleição restrita às redes sociais, pelo que eu estou vendo, né? Porque Sim. com pandemia eu acho que caminhada, que aquele tete a tete que geralmente no interior vale muito, não vai ter. Olha, doutor Felipe, as eleições desse ano, elas têm um perfil totalmente diferente. Um perfil tão diferente que, inclusive, os próprios cientistas políticos, né, eles falam que até para eles que estudam a ciência da política é algo novo. Então, a gente está vivendo esse ano um momento totalmente de adaptações. Uhum. Inclusive para quem está pleitando algum cargo, né, alguma função. Então, eu enxergo esse cenário como um cenário desafiador, mas, paralelamente, ele nos deixa de igual para igual. Por que eu estou querendo dizer isso? Veja, a gente está muito acostumado com uma política velha, onde existem megas estruturas. As pessoas têm muito dinheiro para investir em campanha política, para poder se manter no poder. Então, existe um investimento absurdo, não é? Para poder ganhar uma eleição. Como a gente está diante de uma pandemia, o que a gente tem visto é que deixou todo mundo num parâmetro meio que parecido, porque a gente está limitado a sair de casa. Aqueles que estiverem fazendo, né, a política nos bairros, na comunidade, está agindo de uma forma incoerente com o momento. Então, eu tenho dito muito isso, não é? Onde eu vou, eu tenho dito que mesmo a gente estando, né, todos nós aqui, num momento de pré-campanha, num momento eleitoral, podemos dizer assim, Sim. mas a gente está diante de uma pandemia. Então, a gente tem que ter muito senso para entender o momento que a gente está vivendo. Verdade. Em muitas situações, a gente tem que desfazer esse palanque, que é isso que eu tenho batido bastante na tecla. Isso é importantíssimo, é responsabilidade acima de tudo, né? Responsabilidade, porque são vidas, não é? Então, unir oposição com situação nesse momento é fundamental para a gente poder sair dessa crise, de todas as crises que a gente está falando aqui, não é? Agora, partindo do ponto de pré-campanha mesmo, tudo será feito de forma remota. Até a gente ter, de fato, um medicamento ou a vacina aí de forma eficiente, disponibilizada para a população, o que a gente tem de mecanismo é isso que a gente está fazendo. É dialogando, é uma live, não é? É podendo mostrar para aqueles que estão ali acompanhando a gente as nossas ideias, nossas bandeiras, aquilo que a gente tem lutado. Agora, enfatizo, não esquecendo o momento que estamos vivendo, porque muito mais do que um momento de campanha ou de pré-campanha, é um momento de enfrentamento. Claro. E é um momento mais caótico que o país da gente veio a enfrentar, não é? Então, a gente não pode esquecer disso, para que a gente não leve, e a gente vê também, infelizmente, bastante, um certo aproveitamento. As pessoas têm se aproveitado muito do momento. Do momento, é não verdade, é verdade, é verdade. Se aproveitado muito desse momento e é isso que a gente não quer. Né? A gente quer fazer e construir uma política diferente. Outro tema, inclusive, que eu queria abordar com você, a gente tem um tempinho de nada ainda, mas dá, Nayara, é a questão dos cursos de saúde. Né? Enfermagem, medicina, temos tantos outros aí, né? Fisioterapia. Você acha que esses cursos, com pós-pandemia, eles vão não só passar por uma inovação no ensino, no que tange a tecnologia, mas, sobretudo, aumentará o interesse de pessoas querendo fazer a universidade em cursos de saúde diante de tanto desse avalanche de informações de saúde que tivemos durante essa pandemia? É provável, não é? O cenário ele vai ser muito diferente do antes da pandemia. Primeiramente porque aumentou a busca, né, a compreensão
dessa situação de saúde, muita gente teve o despertamento até de querer Agora, exato, não é? exato. De querer estudar, então isso é bom, não é? A gente tem alguns despertamentos, como também da forma de fazer educação. Ela vai modificar, não é? Esse semestre, muitas universidades aderiram o perfil remoto, né? Inclusive eu trabalhei de forma remota o semestre inteiro. Então, a gente teve aulas à distância, então foi uma adaptação para a gente também, para o alunado Sim. e também para a gente, não é? Que está ali se adaptando a esse modelo de construir a aula. Nesse próximo semestre, existe a possibilidade de continuar da forma remota. Algumas universidades, inclusive a própria federal, não é? Já Adotou, porque a anunciou, né? federal já anunciou, porque no primeiro momento foram canceladas as aulas, porque a federal ela reluta bastante com essa questão de EAD, não é? E aí, nesse momento de segundo semestre, já foi anunciado que vai aderir o modelo à distância, será de forma remota. E a USP cancelou as aulas, né? Só retorna em Pois é. 2021. Então, existe aí uma nova modelagem de aprendizado, né? Por mais que resista, por mais que muitos não gostem, a gente vai ter um perfil diferenciado pós-pandemia, não tenho dúvidas. Acredito também, é verdade. Pois, Nayara, agradeço a você pelas inúmeras informações que tivemos aí de Caruaru, né? Tratamos sobre a interiorização da pandemia, um tema atualíssimo, como eu venho dizendo nas redes, e disse hoje aqui, né? Você nos trouxe aí uma visão sobre a realidade local interessante. A gente precisa estar ligado nisso, até porque os efeitos de um efeito bumerangue, que é o que está dizendo aí, está já acontecendo, né? A pandemia não acabou, nós precisamos dessa conscientização, né? Diante de tudo que está acontecendo e que está se passando. E você nos brindou aqui com conhecimentos específicos. E digo mais, a gente conseguiu concluir um raciocínio sobre saúde importantíssimo, porque qual foi o objetivo nosso? Primeiro, trazer uma questão nacional sobre a pandemia, sobre a política pública, o impacto da pandemia na saúde pública. Trouxemos a enfermeira e professora e senadora Heloísa Helena. Depois, o doutor Humberto Caldas esteve aqui, tratou sobre a questão da pandemia no Estado e no Recife especificamente, mitos e verdades. E hoje você nos traz essa temática da interiorização e da realidade especificamente de Caruaru e da região, né, no que tange a pandemia. Muito obrigado e sorte e sucesso na sua luta diária, viu? Muito obrigada, doutor Felipe. Eu que agradeço o convite, a confiança, né, de poder compartilhar aqui esse momento tão importante aí para todo mundo. Deixo como palavra final que a gente continue aí na luta, que a gente não desista, não é? Dias melhores irão vir. Nós acreditamos muito nisso e continuo à disposição. Pode contar comigo, que precisar, a gente está aqui. Ok, Nayara, excelente. Essa semana teremos aqui na terça-feira novamente o Papo em Casa. Estaremos anunciando aí o convidado daqui a alguns dias e continuamos nossa caminhada, tá? Terças e sábados, Papo em Casa no ar. Tá? Muito obrigado, força, Deus no coração, forte abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. Até a próxima.